Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Os visitantes, sejam bem-vindos à casa do Senhor. É mais um motivo de alegria estarmos reunidos aqui para cultuar ao nosso Deus, para render graças e louvores a Ele. É muito bom mais uma vez estarmos reunidos na casa de Deus, em congregação, entre irmãos. É muito bom estarmos reunidos aqui para recebermos mais da parte de Deus para as nossas vidas. Hoje o culto da Jucade, temática fortes e corajosos. No caso, forte e corajoso ali colocaram no plural, porque é para a igreja como um todo, então nós somos fortes e corajosos. Para iniciarmos essa mensagem, peço que a amada Igreja do Senhor abra no livro de Isaías, no seu capítulo 41. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Peço que o nosso amado pastor Afrânio faça a leitura de Isaías 41, o versículo 10, e logo em seguida nos dirija em oração. Isaías 41, versículo 10. Sustento com minha destra fiel. Te bendizemos, Senhor Deus, o Senhor que aqui está a dirigir este culto maravilhoso para a sua honra e glória. Já delegados que nos foi dado o mistério de desenvolvermos os 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que recebamos essa palavra já posta no coração do teu servo, nosso amado ministro André Lucas, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Repetindo a leitura do nosso amado pastor Afrânio de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aqui é uma resposta clara de Deus a Isaías, falando para que Isaías não temesse, para que Isaías não tivesse medo, para que Isaías não temesse as circunstâncias, porque Deus estaria ali. E muitas vezes em nossas vidas, o medo tenta nos parar. Muitas vezes em nossas vidas, o medo tenta nos refrear, o medo tenta nos impedir de prosseguir. Muitas vezes o medo nos trava e com isso nós paramos de prosseguir, nós paramos de avançar, nós paramos de caminhar. Muitas vezes os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças e até as adversidades ao nosso redor nos fazem nos sentirmos incapazes, nos fazem nos sentirmos inseguros. E com isso nós paramos de prosseguir, e com isso nós paramos de caminhar, e com isso nós paramos de avançar. Muitas vezes um medo pode ser algo que vai paralisar as nossas vidas e, de repente, interromper o propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Às vezes o medo vem para tentar nos impedir de realizar o ministério que Deus confiou às nossas vidas. Às vezes o medo vem para tentar nos impedir de prosseguir a caminhada com Cristo. Muitas vezes o inimigo utiliza do medo para tentar nos barrar. Muitas vezes o inimigo utiliza do medo para tentar nos paralisar. Muitas vezes o inimigo utiliza do medo para tentar nos travar. E Deus fala através da sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E ao ler esse texto eu lembro de um exemplo da minha infância. É curioso como na infância nós temos muitos medos que, ao vir a vida adulta, esses medos passam. Eu, por exemplo, tinha muito medo na infância de cachorro. E não é cachorro grande, eu tinha medo até de cachorro pequeno. Cachorro podia ser filhote, eu tinha medo. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de gato, tem gente que tem medo de algum outro bicho, possa ser peçonhento ou não. Então, na infância, nós temos muitos medos e esses medos vêm e, às vezes, na vida adulta, eles vão, outros permanecem. Mas um outro medo que eu tinha na minha infância era o medo de altura. Eu tinha muito medo de altura.
Eu não sei de onde veio esse medo. A minha mãe atribui a uma brincadeira que o meu pai tinha de me jogar para o alto e me assustar quando eu era bebê. E aí ela diz que desde então eu fiquei com medo de altura. Mas eu sempre tive muito medo de altura. Eu lembro que quando a gente vinha aqui para a igreja fazer ornamentação, para o cátio, para a dança, para qualquer ministério que fosse, irmãos, eu fazia tudo. Eu podia passar o pano, eu podia pregar adesivo em todos os bancos, mas se fosse para subir, para colocar o pano, eu falava, não, isso eu não consigo. Eu tentava dar uma disfarçada, porque eu sempre tive muito medo de altura. E um certo dia na minha casa, o meu pai sempre foi daquelas pessoas que preferem fazer do que chamar alguém para realizar. E aí um dia deu um problema na nossa TV. E aí ele falou, olha, a gente vai ter que mexer na antena que fica na varanda. Aí eu falei, beleza, vamos resolver. Meu pai sempre me propôs a fazer as coisas junto com ele. Eu falei, não, vamos resolver, tá tudo certo. E aí ele falou, não, mas aí tu vai precisar subir na escada. Eu falei, tá bom, tem um empecilho, mas eu acho que dá certo, eu consigo. E a gente colocou a escada e ficou próximo ao batente da varanda. E eu lembro que eu subi um degrau. Aí ele falou, já mexe aí na antena que eu vou ver se funcionou. Aí eu falei, pai, eu não alcanço. Aí ele falou, não, sobe para o outro degrau. E eu, com muito medo, com muito temor ali, subi para o segundo degrau da escada. E aí eu falei, pai, ainda não dá. Aí ele falou, sobe para o outro degrau que tu vai conseguir chegar. Aí o outro degrau ficava além do batente da varanda, então não ia ter nada. Se eu caísse ali, eu ia cair do terceiro andar do apartamento. E aí eu falei, pai, eu não vou subir, não dá, eu estou com muito medo. Aí ele, meu Deus, é só mais um degrau, tu já subiu 2, tu vai ficar no terceiro. Aí eu falei, não dá, eu não consigo, você sabe que eu tenho medo de altura, eu não vou conseguir. Aí ele, mas a gente tem que resolver esse problema. Eu falei, pai, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não vou subir. Aí eu lembro que o meu pai pegou, e o meu pai sempre foi daqueles que quis provar que as coisas são seguras. Para provar que era seguro, ele foi lá, subiu, balançou a varanda, falou, tá vendo, não tem como cair. E eu vendo a varanda balançar, eu fiquei com mais medo ainda. Eu falei, nossa, agora que eu sei que isso aí balança, eu não vou querer subir de jeito nenhum. E aí a escada balançava, a varanda balançava, e aí ele falou, não, tá seguro, pode vir. Eu falei, pai, eu não vou. E aí eu lembro a minha mãe, até com uma certa pena, falou, amor, ele não vai, ele está com medo, ele não vai conseguir. Aí o meu pai falou, não, ele vai conseguir sim. Aí ele falou, vá lá e suba porque você vai conseguir. E eu lembro com muito medo, muito medo. As palavras do meu pai não me tiraram o medo, mas sobre as palavras dele eu falei, tá bom, ele está falando que vai dar certo, é porque vai dar certo. Eu fui, subi, a gente conseguiu ajustar, arrumou a televisão, eu desci e graças a Deus deu tudo certo. Naquele momento, assim como em muitos momentos na nossa vida, o medo me paralisou. Eu não conseguia fazer a atribuição passada pelo meu pai por causa do meu medo. Eu não conseguia fazer aquilo que o meu pai havia me ordenado por causa do meu medo. O meu medo de altura me paralisou, por mais que fosse algo muito fácil de se realizar, algo simples de se executar, eu não conseguia realizar por conta do meu medo. Mas as palavras do meu pai, ali naquele momento, me encorajaram a prosseguir. Elas não tiraram o medo continuou ali existente, mas ali, naquele momento, através das palavras dele, eu tive a convicção de que eu poderia conseguir. Eu tive a convicção de que eu poderia subir e que tudo daria certo. Eu tive a convicção de que eu poderia subir e que as coisas ali aconteceriam dentro daquilo que nós havíamos planejado. Através das palavras do meu pai, eu consegui vencer o medo e avançar. Eu consegui vencer o medo e prosseguir. E Deus, nessa noite, da mesma forma, quer nos encorajar a prosseguir. Mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante das nossas incertezas e mesmo diante das adversidades, essa noite Deus quer nos encorajar a prosseguir. Assim como meu pai, naquele dia, foi um encorajador para que eu avançasse, apesar do medo, para que eu prosseguisse, apesar das adversidades, Deus essa noite quer nos encorajar a prosseguirmos. Deus nessa noite quer nos encorajar a avançarmos. Deus nessa noite quer nos encorajar e tirar o medo de nossos corações, muito mais do que uma palavra motivacional, muito mais do que uma palavra coach, como dizem. Nós não devemos receber essa mensagem dessa forma. Nós devemos receber essa mensagem como uma promessa, porque nós somos filhos de Deus. Essa palavra de encorajamento, essa palavra de força, essa palavra de coragem é para aqueles que são filhos de Deus, é para mim, é para você. Essa mensagem é uma mensagem de força e coragem, é uma mensagem de um pai de
amor. Deus, essa noite, quer tirar o medo de nossos corações e injetar um ânimo novo, e injetar coragem em nossas vidas, para que qualquer medo que esteja nos paralisando, para qualquer medo que esteja freando a nossa caminhada, para qualquer medo que possa ter estagnado a sua vida espiritual, seja quebrado, e para que você continue prosseguindo e continue avançando de glória em glória, de fé em fé, na caminhada proposta por Cristo Jesus. Então, Deus, essa noite, quer injetar coragem e força em nossos corações, possamos receber esse novo ânimo da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Abramos a palavra de Deus em Josué, no seu capítulo 1. Josué 1. Nós leremos dos versículos de 1 a 9. Texto conhecidíssimo pela amada igreja. O texto que se encontra em Josué, no seu capítulo 1, versículos de 1 a 9. Antes de entrarmos no texto, vamos contextualizar o que está acontecendo até o presente momento, onde nós iremos iniciar a leitura. Josué 1, no seu versículos de 1 a 9. O que vai acontecer, ou o que aconteceu antes do relato bíblico que nós vamos ler? Moisés, o grande líder do povo de Israel, aquele que guiava a nação, aquele que guiava os filhos de Israel, havia morrido. E com a morte dele, Deus levanta Josué como novo líder do povo de Israel. E ele, Josué, teria a missão de levar e conduzir o povo rumo à terra prometida. Então Moisés morre, e a partir da morte dele, Josué se torna o novo líder do povo de Israel, o novo líder dos filhos de Israel, o novo líder que guiaria o povo até a terra prometida. E quem era Josué? Josué era filho de Num. Ele nasce num cenário onde o seu povo era escravizado pelo Egito. Então, nesse cenário de escravidão, nós sabemos, Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel e guiar rumo à terra prometida. E nesse caminho, como já foi retratado, Moisés morreu. E a partir da morte de Moisés, Josué dará continuidade a essa missão. Josué assume esse papel de liderança, Josué assume esse papel de guia e passa a guiar o povo de Deus, os filhos de Israel, o povo de Israel, até a terra prometida, ou rumo à terra prometida. E é exatamente a partir desse ponto que inicia o versículo 1 da porção do texto que nós vamos ler, de Josué capítulo 1, nós leremos dos versos de 1 a 9, prosseguindo e parando pelo texto para fazermos algumas pontuações. Versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passa esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O primeiro ponto que nós tiramos desse texto, pelo menos dos versos 1 e 2, essa porção inicial, é que Josué teve coragem para assumir o propósito de Deus. Josué não ficou preso ao seu passado. Josué não ficou preso às coisas que aconteceram antes desse momento. Josué, ele nasceu em meio à escravidão do povo de Israel pelo Egito. Então Josué poderia ficar preso ao seu passado, poderia ficar preso ao que ele havia vivido, poderia ficar preso a esse cenário de escravidão. Mas Josué assume o propósito para o qual ele foi designado por Deus. Muitas vezes nós ficamos paralisados, olhando para o passado, olhando para as nossas limitações, mas Deus nos chama a agir. Josué, naquele momento, poderia falar: meu Deus, eu nasci entre escravos, eu fui escravo, eu não tenho a capacidade de prosseguir, eu não vou conseguir. Mas não, ele se posiciona e assume o papel de líder que o Senhor havia designado para ele. Muitas vezes o Senhor tem propósito para as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor tem planos para as nossas vidas e nós ficamos presos ao passado. Nós ficamos presos àquilo que nós vivemos. Nós ficamos presos àquilo que já nos aconteceu e não conseguimos prosseguir, não conseguimos avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, versículo 15, a igreja não precisa abrir, eu faço a leitura por aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Nós não somos escravos, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos do nosso passado, nós não somos escravos do nosso velho homem, nós não somos escravos dos nossos antigos e erros que já fizemos ou vivemos, porque o Senhor nos libertou. Nós recebemos o Espírito de Deus e a partir desse Espírito nós clamamos Abba, Pai. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós não temos mais correntes em nossos pulsos, porque o Senhor nos libertou. A mesma consciência que Josué tinha, de que ele havia sido liberto, de que ele não era mais escravo, que o Senhor havia o tirado do Egito, é a consciência que nós precisamos ter em nossas vidas. Nós não vivemos mais no pecado. O Senhor nos libertou e Ele tem um propósito para cada um de nós, e Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida, e nós precisamos assumir esse propósito com coragem, crendo que Deus vai realizar em nossas vidas, crendo que Deus vai operar em nossas vidas, crendo que Deus nos guiará neste caminho e nessa jornada. Prosseguindo com o texto, Josué, capítulo 1, dos versículos de 3 a 5, a palavra de Deus nos diz: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. O segundo ponto que nós retiramos desse texto é que Josué teve a coragem de confiar nas promessas de Deus. Josué creu e confiou nas promessas de Deus. Deus havia prometido, Deus já havia dado aquela terra aos pais de Josué. Deus já havia dado aquela terra e prometido desde a época de Moisés. E Josué creu e confiou das promessas de Deus. Ali naquele momento Josué sabia que a vitória já era certa, porque era a promessa de Deus para a sua vida. Ali naquele momento Josué já tinha confiança de que aquela terra pertencia a Israel, porque Deus havia dado aquela terra a eles por promessa e por herança. E ali Josué se encheu de coragem. E a coragem não vem da ausência de medo. Muitas vezes nós podemos estar com medo, mas nós jamais devemos deixar esse medo nos paralisar, porque a coragem não vem da ausência de medo, mas da certeza de que as promessas de Deus irão se cumprir em nossas vidas. Apesar talvez do medo de Josué, apesar talvez dali ele estar até com um certo receio ou temor, ele seguiu firme e com coragem, porque ele tinha certeza de que as promessas de Deus iriam se cumprir. Ele tinha certeza de que aquilo que Deus havia prometido iria se realizar. Ele tinha certeza daquilo que Deus havia prometido aos seus pais, daquilo que Deus havia prometido a Moisés, e iria se concretizar em suas vidas. Josué teve que acreditar que cada passo dado por ele era respaldado pelas promessas de Deus. E assim também funciona em nossas vidas. Às vezes nós temos medo de dar o próximo passo, às vezes nós temos medo de avançar, às vezes nós temos medo de prosseguir em uma certa direção, ou até mesmo em um certo propósito, um certo direcionamento de Deus. Mas quando nós temos a convicção de que cada passo, de que cada caminhar, de que cada avanço é respaldado pela promessa de Deus, nós prosseguimos com coragem, nós prosseguimos avançando, nós prosseguimos crescendo de glória em glória e de fé em fé. Números, no seu capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? A certeza que nós temos em nossas vidas é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai realizar. Se Deus prometeu algo para as nossas vidas, esse algo vai se concretizar.
Nós jamais devemos olhar para as adversidades, nós jamais devemos olhar para os problemas, nós devemos sempre olhar para as promessas de Deus. Se Deus prometeu, o cenário pode ser completamente adverso, o cenário pode ser completamente desfavorável, o cenário pode ser negativo, as probabilidades podem ser as menores possíveis, mas se Deus prometeu, nós temos a certeza de que Ele vai cumprir. Lucas, é 99% de chance de não acontecer. Se Deus prometeu, tenha a certeza de que vai acontecer. Lucas, as circunstâncias são adversas, está tudo dando errado. Se é promessa de Deus, tenha a certeza de que ela se cumprirá em sua vida. Nós não podemos e nem devemos nos apegar aos problemas. Nós não devemos e nem podemos nos apegar às circunstâncias, mas nós devemos sim nos apegar às promessas de Deus. Nós devemos nos apegar naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus já nos entregou por herança. Nós devemos parar de olhar para os problemas e devemos olhar para Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que é extremamente negativa? Você fala, bora fazer isso? Ela, não, vamos fazer, mas tu sabe, né? Pode dar errado, porque de repente vai estar ventando muito, e aí se estiver ventando, não dá certo. Não, mas imagina que não está ventando. Se não está ventando, vai dar certo, né? Não, mas aí tu sabe, né? Se não estiver ventando, está chovendo muito. Se estiver chovendo, também não dá certo, porque aí a gente vai ficar molhado, né? Não, mas e aí se tiver sol, tu acha que dá certo? Não, se tiver sol não vai dar certo também, porque aí fica muito quente, né? E aí muito quente também não dá certo. Existem aqueles tipos de pessoas que olham para os problemas, que olham para as adversidades, e até pessoas que criam problemas, criam adversidades, criam dificuldades para não prosseguir, quando esse não é o intuito de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que nós venhamos a olhar para as adversidades, Deus não quer que nós venhamos a olhar para os problemas, Deus não quer que nós venhamos a olhar para as circunstâncias adversas que nos seguem e nos rodeiam. Deus quer que nós olhemos para Ele com os olhos fitos na promessa, com os olhos fitos naquilo que Ele já nos entregou, porque se Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Amém? O texto segue e a palavra de Deus nos relata nos versículos de 6 a 8. Versículos de 6 a 8, Josué capítulo 1, passo a ler. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais de vocês. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Josué também teve a coragem para viver a palavra de Deus. Deus orienta Josué a meditar na palavra, a meditar na lei, de dia e de noite, e não se desviar dela. E para vivermos a palavra de Deus, para vivermos as promessas que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as promessas que Deus nos deu. E não temos outro método para conhecer a palavra de Deus, senão lendo a palavra de Deus, senão ouvindo a palavra de Deus. E é por isso que o Senhor ordenou a Josué. No versículo 8, a palavra de Deus nos diz: não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que segundo nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O inimigo muitas vezes tenta nos enganar através de mentiras, através de falácias, através de contos, através de enganos. E infelizmente, muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo pela falta de conhecimento.
Às vezes o inimigo vem com uma mentira para as nossas vidas, às vezes o inimigo vem com uma mentira para nos afrontar, às vezes o inimigo vem com uma mentira para nos ofender, às vezes o inimigo vem com uma mentira para tentar nos refrear, e pela falta de conhecimento da palavra de Deus, nós acreditamos, e pela falta de conhecimento das promessas de Deus, nós acreditamos, e pela falta de conhecimento daquilo que o Senhor deixou como ensino para nossas vidas, nós acabamos tropeçando, nós acabamos nos enganando, nós acabamos caindo nas armadilhas do inimigo. E é interessante que a palavra de Deus diz no versículo 8, após falar que Josué não deveria se esquecer do que estava escrito no livro da lei, a condicionante da sua meditação, e caso ele tenha cuidado de fazer tudo aquilo que estava escrito no livro então você prosperará e será bem-sucedido. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos. Quando nós começamos a seguir aquilo que o Senhor ordenou para nossas vidas, nós somos bem-sucedidos. É impressionante como a palavra de Deus é rica em conhecimento, rica em detalhes, rica em instrução. Às vezes eu me pego observando e analisando a minha própria vida, e eu fico, cara, eu preciso melhorar nisso. E observando as Escrituras, é como se aos olhos saltasse um versículo que entregasse exatamente aquilo que eu preciso alcançar ou fazer para melhorar esse ponto em minha vida. É curioso como Deus tem ferramentas e pérolas maravilhosas através da sua palavra para nos aperfeiçoar cada vez mais. Como Deus, através dos seus ensinos e instruções, vem nos aperfeiçoando, vem nos moldando. E a partir do momento que nós nos apegamos à palavra de Deus, a partir do momento que nós meditamos nas Escrituras, a partir do momento que nós passamos a ler e ouvir a palavra de Deus e somos moldados por essa verdade, o Senhor vai nos transformando e nós passamos a ser cada vez mais bem-sucedidos, cada vez mais vitoriosos, porque a vitória que nós possuímos e a vitória que nós temos não é conquistada pela nossa força, mas é conquistada pela obediência à palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós praticamos, mais as bênçãos de Deus nos seguirão. Quanto mais nós conhecemos da palavra, quanto mais nós conhecemos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através das suas Escrituras, mais nós somos bem-sucedidos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos entrega a bênção. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos dá um direcionamento. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos molda e a partir desse molde nós vamos avançando até a perfeita varonilidade de Cristo. Quando nós conhecemos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, o inimigo, através de mentiras, não consegue nos paralisar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Quando nós conhecemos aquilo que o Senhor de antemão já nos prometeu e já nos entregou, o inimigo não consegue nos enganar, porque nós estamos apegados e enraizados na palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Versículo 9 de Josué, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vou repetir mais uma vez. Não foi isso que eu o ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué teve a coragem para seguir adiante, porque ele sabia que o Senhor Deus estaria com ele. Josué entendeu que aquela caminhada, que aquela missão, que aquela jornada que se iniciaria nesse ponto, ele não faria sozinho, ele o faria com Deus. Ele entendeu que Deus estaria com ele, que Deus jamais o abandonaria, que do contrário, Deus estaria com ele durante todo este processo. Mas nós também não estamos sozinhos. Nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos vivendo, o Senhor está
conosco. O Senhor Deus está conosco. E a palavra de Deus para as nossas vidas essa noite é: seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Então, o Senhor está conosco. E se o Senhor, o nosso Deus, está conosco, nada devemos ou nada precisamos temer. Não devemos ter medo, não devemos ter desânimo, pois o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Nós somos filhos de Deus, nós temos o nosso Pai Celestial ao nosso lado, então nós não devemos e nem temos por que andarmos desanimados. Sabe aquele crente cabisbaixo, aquele crente que parece que é derrotado? Parece que ele não serve nem a Deus, que é mais que vencedor. Parece que, na verdade, ele está esperando o dia da sua derrota. Mas nós não, nós andamos animados, nós andamos confiantes, não na força do nosso braço, mas na presença de Deus em nossas vidas. Nós andamos com força e coragem, porque nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Amém? Em Isaías 43, versículos de 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: Isaías 43, versos de 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando pelas águas passares, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando pelo fogo passares, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa o problema, não importa o medo que apareça em nossas vidas, nós não devemos temer, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco, porque o Senhor, o nosso Deus, nos acompanha, porque o Senhor, o nosso Deus, jamais nos abandona. Na porção do texto que nós acabamos de ler, nós vimos o relato de Josué. Josué foi um grande líder. Josué foi aquele que guiou os filhos de Israel, o povo de Israel, até a terra prometida. Josué não se acovardou, Josué não temeu, Josué não se paralisou, Josué não deixou de prosseguir, Josué não deixou de viver aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Do contrário, diante de rios, diante de gigantes, diante de muralhas e de povos inimigos, ele foi forte e corajoso para prosseguir. Diante de todas as adversidades, ele se apegou às promessas de Deus para avançar. Diante de todos os problemas, ele encontrou refúgio na palavra de Deus para prosseguir. Diante de todas as adversidades, ele confiou que o Senhor estava com ele. Ele teve a coragem para guiar o povo de Israel rumo à terra prometida. E assim como Josué, Deus essa noite nos chama para vivermos com fé, coragem e obediência. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a adversidade ou até mesmo o medo que se levante contra as nossas vidas, nós devemos sempre nos apegar às palavras do Senhor, às palavras de Deus. Não fui eu que o ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que nessa noite essa força e essa coragem encham os nossos corações, que nenhum medo seja capaz de nos paralisar, que nenhum medo seja capaz de parar a obra de Deus em nossas vidas, que venhamos nos apegar às promessas de Deus e que venhamos a avançar diariamente para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Chama o Ministério de Louvor, possamos adorar ao Rei.